E aí, quarto ano? Tudo bem? Prontos para mais uma aula? Nós vamos para a nossa aula 4 da apostila 3. Eu sou a professora Adriana. Hoje nós vamos estudar a unidade 12, a polinização, a viagem dos grãos de pólen. Nós vamos falar da página 310 até a página 317. Nossa rotina, nós vamos hoje estudar a polinização, a viagem dos grãos de pólen. Nós vamos aprender sobre a importância dos animais para a reprodução das plantas, a polinização e conhecer o trabalho de um pesquisador de beija-flores. Nós vamos resolver junto as atividades de 1 a 3, nas páginas 310 e 316. Vocês vão ter que fazer a tarefa, o exercício 3 da página 317. Dúvidas, correção das atividades da tarefa, o professor vai estar esperando. Vamos continuar falando das nossas flores. Nossa última aula, nós falamos sobre as partes das flores. A professora Adriana, em particular, adora estudar isso. Hoje nós vamos falar da polinização. A viagem dos grãos de pólen. Você já observou os beija-flores em um jardim? O que os atrai a esse local? Vamos ler o poema a seguir e descobrir. A turma da primavera. Nos jardins abandonados, por culpa de certos senhores, ficaram desempregados os beija-flores. Vamos comprar regadores e semear sem sossego, para dar aos beija-flores um novo emprego. Olha que gostoso, olha como é bonito, a gente fala de flor, de beija-flor, é gostoso, né? Mas vamos entender esse poema. Vamos pensar, analisando a atividade 1, qual seria o emprego dos beija-flores? Olha, no poema, nos jardins abandonados por culpa de certos senhores, ficaram desempregados beija-flores. Gente, vamos entender? Jardins abandonados, tal por culpa de alguns senhores, significa o quê? Esses terrenos abandonados ou uma casa que não mora ninguém, não tem ninguém para tomar conta de um jardim. Vai ter flores nesse jardim? Vai ter os beija-flores ali? Não, né? Agora, a gente sabe que o beija-flor procura a flor, mas qual seria esse emprego? Por que eles iam ficar desempregados? Bom, professor, eu já sei que não tem flor, não vai ter beija-flor. Mas por que ele vai ficar desempregado? E como isso poderia ser resolvido? Olha, fala na segunda parte do poema, na segunda estrofe. Vamos comprar regadores e semear sem sossego. Regadores servem para quê? Para aguar, molhar. A gente já viu que a água é fundamental para a planta crescer. E semear. Semear é o quê? Plantar sem sossego para dar aos beija-flores um novo emprego. A gente já vê que se nós plantarmos, cuidarmos de um jardim, os beija-flores vão voltar. E nós vamos descobrir agora qual que é o emprego desses beija-flores. As ideias expostas num poema não precisam estar de acordo com a realidade, nem ter comprovação científica. Ainda assim, será verdade que semear sem sossego e regar as plantas fará os beija-flores retornarem em um ambiente? Olha que coisa mais linda a imagem do beija-flor. Olha essa foto. Os beija-flores, eles vão procurar as flores, tá? Eles vão ser atraídos. Nós já vimos que a flor, pela sua cor, pelo seu aroma, atrai essas aves. Mas a polinização, o que seria? Você já observou os beija-flores e os insetos como borboletas, abelhas, voando de flor em flor? O que será que eles procuram?
Esses e outros animais, como os besouros, as mariposas e até algumas espécies de morcegos, visitam as flores em busca de alimento, o néctar, o pólen ou ambos. O néctar é um líquido adocicado que a planta produz e que servem de alimento para as aves, para os insetos. O pólen nós já vimos, que é aquele pozinho que ajuda a formar uma nova semente. E as aves podem procurar o alimento e o pólen. Nós temos aqui a imagem do beija-flor usando o seu bico e a língua para sugar o néctar, então ele está se alimentando, e a borboleta. Só que a borboleta, ela tem uma estrutura longa, semelhante a um tubo com a qual suga o néctar. A borboleta, ela tem um tubinho que ela põe bem aqui no centro da flor, parece aqui um canudinho, mas bem fininho, e com isso ela suga, ela puxa o néctar da flor. Ao se alimentar, esses animais prestam um grande serviço ao ambiente. Eles colaboram para a reprodução das plantas. Vamos entender como isso acontece? Você aprendeu que as flores são órgãos reprodutores da maioria das plantas. Mas, para se reproduzir, grande parte das plantas com flores depende de abelhas ou de outros animais para transportar os grãos de pólen da parte masculina de uma flor para a parte feminina de outra. Os grãos de pólen, eles não têm asinha para sair voando. Então, as plantas precisam do auxílio desses animais. Então, os animais que transportam os grãos de pólen de uma flor para outra, eles são chamados de polinizadores. Professora, mas que jeito que isso que acontece? Vamos continuar. O transporte de grãos de pólen de uma flor para outra é chamado de polinização. Saiba em detalhes como acontece a polinização por animais. Ao pousar na flor, os animais polinizadores encostam na parte masculina dela e ficam com alguns grãos de pólen grudados no corpo. Aqui eles estão dando, olha a abelha aqui, ó. Primeira imagem. Ela pousou numa flor para se alimentar. Olha como fica bem amarelinho, bem dourado. Os grãozinhos de pólen estão grudando nela. Saindo em busca de outra flor, esses animais transportam os grãos de pólen. A mesma abelha saiu voando, mas olha os grãozinhos nela, está preso, está grudado. Quando pousa em outra flor, os grãos de pólen entram em contato com a parte feminina da flor e alguns deles chegam aos óvulos. E desse encontro resulta a formação de sementes e frutos. Olha aqui, a mesma abelha chegando. Então, aqui ela grudou, sem querer, tá? Ela veio se alimentar, mas ela encostou. O grão de pólen ficou tudo grudadinho nela. Na hora que ela voou, ela não sabe da importância que ela tem, mas ela carregou esses grãos de pólen até a nova flor. E na hora que ela veio de novo se alimentar, sem saber, ela depositou, ela encostou os grãos de pólen na parte feminina. E aqui nós temos, olha lá, a abelhinha procurando o alimento, olha lá, bem no centro da planta. Olha as hastes masculinas, a parte masculina. E no meio tem uma parte feminina. Os insetos, os animais, as aves, eles não sabem essa importância que eles têm para a natureza. Você sabia? Existem também plantas que são polinizadas pelo vento. Geralmente elas têm flores pequenas e produzem grande quantidade de pólen, que por ser muito leve é facilmente levada pelo vento até outras flores. Então certas plantas são polinizadas pelo vento. O vento também é um agente polinizador, tá? Plantas muito leves, o vento consegue levar. Você sabe o nome dessa planta? Tenho certeza que muitos já viram essa estrutura, essa pluma no ar. Essa planta é o dente de leão. Quando ela está dessa forma, ela já
completou o seu ciclo, ela já está no finalzinho do ciclo e ela já está com as sementinhas formadas. Como ela é muito leve, o vento carrega essas sementes e transportam para outros lugares. Nós temos aqui, muitos alunos já assistiram a Vida de Insetos, onde uma formiga ela utiliza essa estrutura do dente de leão para ser transportado. Olha a sementinha embaixo. A formiga é um inseto utilizando o dente de leão e o vento para ser transportada de uma parte para outra. Tenho certeza que muitos já viram essa estrutura e não sabia que nela tem uma semente sendo transportada. Agora nós vamos para a atividade, o exercício 1 da página 313. Observe a imagem que mostra como ocorre a polinização por insetos e enumere as frases, indicando a sequência correta que isso ocorre. Então nós vamos agora analisar a imagem, está nos auxiliando, e nós vamos colocar a sequência correta das frases. Lá aqui no início, a abelhinha está pousando na flor. Qual é o início dessa polinização? Qual dessas frases? Então, a abelha pousa na flor em busca de alimento. É aqui que começa, que dá o início desse ciclo de polinização. Continuando, o que vem o próximo passo? Na hora que ela pousa, ela está em contato com que parte? Ela não encosta na parte masculina? Então, nós temos número 2, segundo item, ao tocar na parte masculina da flor, o corpo da abelha fica com os grãos de pólen. Aí a abelhinha começa a voar, ela vai procurar outra planta. Então, número 3, a abelha voa para outra flor, transportando os grãos de pólen. A abelhinha voou, chegou na outra flor. O que vai acontecer? Ela vai sentar? Ela vai encostar na parte feminina? Então, número 4, quando a abelha pousa em outra flor, os grãos de pólen que estavam em seu corpo entram em contato com a parte feminina dessa flor. E aí, o último item, número 5, inicia-se a formação da semente. Então, nós fizemos a sequência de como acontece a polinização. Exercício número 2, analise a seguinte frase. Plantas com flores e animais polinizadores formam uma grande parceria no processo da polinização. Explique como cada parceiro tem benefícios nesse processo. Quer dizer, explique como cada um, a planta e os animais, como cada um deles vai ter vantagem nesse processo. Nós já vimos que os animais transportam os grãos de pólen, que são essenciais para ter uma nova sementinha, então ele está ajudando a planta. Mas e os animais, que vantagem que eles têm? Nós já vimos que a planta fornece o alimento, não foi isso? Então os dois estão tendo vantagens? A planta vai ter a sequência da sua espécie. E os animais? Eles vão ter os alimentos. Então vamos escrever isso. As plantas fornecem alimentos ricos em nutrientes para os animais, enquanto estes promovem o encontro do pólen com o óvulo, formando as sementes que darão origem a uma nova planta. Então, um ajuda o outro sem saber. Agora, o cientista de hoje é Alejandro Rico Guevara, tá? É um colombiano e esse cientista estudou os beija-flores. Vocês vão ver agora um vídeo mostrando como ele estudou. Prestem atenção no que vocês vão escutar e no que vocês vão estar olhando, tá? Os beija-flores são hiperativos. As batidas ultra-rápidas de suas asas, até 80 vezes por segundo, lhes permitem flutuar no ar e se alimentar do néctar de flores. Mas como? Pensava-se que o néctar era sugado para dentro do bico por capilaridade.
Mas o biólogo Alejandro Rico Guevara decidiu colocar em xeque a teoria. Para isso, criou uma flor feita de vidro. A língua do beija-flor se agita para dentro e para fora do bico 15 vezes por segundo. Ela é dividida em duas, como a de uma cobra, e o néctar é sugado para dentro do bico. Funciona como uma espécie de bomba de sucção. No bico, a língua é comprimida e permanece assim até se expandir novamente. Quando toca o néctar, se divide ao meio num movimento rápido e suga o líquido. Ao se contrair, toma a forma de 2 cilindros cheios de néctar. Segundo Rico Guevara, sua câmera filma 1000 quadros por segundo, permitindo capturar o momento em que os beija-flores se alimentam em câmera lenta. O voo requer tamanha energia que eles têm que se alimentar a cada 15 minutos. É um trabalho incansável. E aí? Viu que interessante? Percebam os detalhes, como o Alejandro fez a flor de vidro, estudou o beija-flor. Eu achei super legal, tá? Esse é o Alejandro. E você sabe quantas vezes o beija-flor bate as asas por segundo? E aí, agora já dá para saber? E como ele tira o néctar das flores? Já dá para responder? Quem prestou atenção já dá. Percebeu? Viu a linguinha entrando? Eu achei bem interessante. E continuando, como nós estamos falando do beija-flor, muito importante para as plantas, nós tivemos uma colega do 4º ano, tá? Os nossos alunos, é a Ana Beatriz, ela estuda lá no João Ferreira, ela é aluna da professora Maria Cristina. E a Ana Beatriz, ela mandou uma foto para a professora, olha, lá no cantinho, olha lá na samambaia, lembram que a samambaia não tem flor? Mas lá na samambaia tem um ninho, olha aqui. Esse ninho ela tirou foto, olha que gracinha. São os beija-flores. Então lá na casa da Ana Beatriz, o beija-flor fez um ninho bem na folha da samambaia. Olha que coisa mais lindinha. E eles não se assustaram não, viu? Ela tirou e ela deixou eles lá quietinho. Ana Beatriz, beijo para você, tá, querida? Parabéns. Vamos fazer o exercício 3. Continuando agora aqui. Quem tiver mais foto, manda para os professores, tá? A gente gosta. As plantas polinizadas por animais têm adaptações para atraí-los e mantê-los em suas flores, como as pétalas resistentes ao pouso dos insetos. E já os animais possuem um corpo adaptado para obter o seu alimento. Letra A. Escreva uma adaptação dos animais abaixo que lhes permite retirar o alimento das flores. O beija-flor, vocês viram o vídeo. Como que o beija-flor faz para retirar o néctar da flor? O beija-flor utiliza o seu bico e língua compridos para tirar o néctar das flores, tá? Antes do pesquisador, acreditava-se que o beija-flor, com o biquinho, esperava escorrer o néctar. Depois da pesquisa, foi visto que ele usa a língua. Então, ele usa o bico e a língua comprida para pôr lá dentro e sugar o néctar. E a borboleta? A apostila nos falou. O que a borboleta faz? Lembram? A borboleta suga o néctar com uma estrutura semelhante a um tubo. A professora falou, ela tem um tubinho que encosta lá dentro e chupa o néctar. Letra B. Observe a seguir a imagem de uma flor que é polinizada por animais. E vamos discutir, vamos pensar, que animal seria um polinizador dessa flor? E explique a sua hipótese. Quer dizer, qual animal viria buscar o alimento nesta flor e dessa forma transportar o grão de pólen? Olha o formato das folhas. A flor está aqui, ó, pessoal. A flor está bem aqui, olha, observe o formato das flores. A florzinha está aqui dentro. Que animal que conseguiria vir aqui e chupar? Estão olhando? Olha lá, bem de pertinho.
Essa flor apresentada pode ser polinizada por um beija-flor, já que possui as formas ajustadas ao bico da ave, o que facilita a retirada de alimento e, consequentemente, o transporte dos grãos de pólen que ficam grudados no corpo do animal. Gente, viu bem de pertinho? É uma planta muito compridinha. O beija-flor consegue colocar o bico e com a língua buscar o pólen. Saiba que os morcegos ajudam a preservar as florestas. Gente, será? Entre as mais de 1000 espécies de morcegos conhecidas, apenas 3 são hematófagas, ou seja, que se alimentam de sangue de animais, como de aves ou de outros mamíferos. 4º ano, já passou a época de acreditar em vampiro, tá? Então, morcego não vem morder pescoço e ninguém vai virar vampiro. Vamos pensar nesse animal também com carinho. Ele é importante, ele existe, então ele é importante. Então, 3 espécies de morcego se alimentam de outros animais. Mas também a onça, o tigre, são carnívoros, se alimentam de outros animais, certo? Então, hematófagas são as espécies que se alimentam do sangue de outros animais. Mas os demais morcegos têm cardápio variado, que inclui insetos, anfíbios, mamíferos menores do que eles e até outros morcegos. Há ainda os que comem frutas e os que se alimentam do néctar de flores. São justamente estes, os que se alimentam de fruta, que são os morcegos frugívoros, e os que se alimentam do néctar, que são os nectarívoros, que desempenham um papel muito importante para a flora. Aqui nós temos a imagem do morceguinho nectarívoro e no caso dos frugívoros, o seu organismo aproveita os nutrientes das frutas ingeridas e libera com as fezes as sementes, que caem no solo da floresta e dão origem a uma nova planta de determinada flor. Os grãos de pólen grudam no seu corpo e ao pousar em outras flores, esses grãos vão caindo, possibilitando a fecundação entre elas. Então, o morcego é importante. Como todo animal que existe, eles têm uma importância na natureza. Então, o morcego que se alimenta de sangue de outro animal são os hematófagas. Nós temos aqui os frugívoros, que se alimentam de frutas, os insetívoros são os que se alimentam de insetos e os nectarívoros que se alimentam do néctar da planta. Frugívoros e nectarívoros, muito importante para a polinização. Atividade 3, relacione a coluna da direita com a esquerda, de acordo com os hábitos alimentares dos morcegos. 4º ano, relacionar é marcar qual que está de um lado que corresponde da outra coluna. Então, vamos marcar a numeração correta. Hábito alimentar, nós já sabemos o que é cada um desses. Vamos relacionar com o tipo de alimentação. Vamos lá, frugívoros. Nós já sabemos que é o que se alimenta de frutas. Marquem lá, relacionando. 1. Número 2, o carnívoro. Como qualquer outro animal. O carnívoro é o que se alimenta de outros insetos, anfíbios, mamíferos menores e até outros morcegos. Nectarívoros. Nós já vimos que é o que se alimenta de flores. E os hematófagos é o que se alimentam de sangue das aves de outros mamíferos. Feito a relação, vamos fazer o número 2. Muitas pessoas têm aversão, quer dizer, horror, nojo aos morcegos, mas desconhecem a importância ecológica desses mamíferos. Explique como os morcegos nectarívoros ajudam a preservar as florestas. Nós já vimos nectarívoros se alimenta do néctar. Da mesma forma que o beija-flor, na hora que ele vai sugar o néctar, gruda o grão de pólen que ele transporta para uma outra flor. Vamos escrever isso?
Os morcegos nectarívoros ajudam na preservação das florestas, realizando o transporte de grãos de pólen que ficam grudados em seu corpo, enquanto eles se alimentam do néctar das flores, permitindo assim a reprodução das plantas. A hora da tarefa, vocês vão fazer a atividade 3 da página 317. Preencha o esquema sobre a polinização utilizando as palavras do quadro. Por favor, vocês estão mais do que acostumados a fazer esses esquemas. Terceiro ano vocês já faziam, já fizemos nas aulas de ciência, agora do quarto ano. Então, prestem atenção, vocês estudaram. As palavrinhas que vocês vão utilizar estão aqui, tá? Põe a palavrinha e vê se ela vai dar certo com o que você vai escrever embaixo. Será que está fazendo sentido? Tá? Não faça de qualquer forma. Só o exercício 3 de tarefa. Nossa aula está terminando aqui. Hoje foi gostosa, vocês estudaram a importância dos animais nas flores. Olha quanta novidade. O que nós fizemos hoje, então? Estudamos a polinização, a viagem dos grãos de pólen. Aprendemos sobre a importância dos animais para a reprodução das plantas, a polinização, e conhecemos o trabalho do pesquisador de beija-flores. Resolvemos juntas as atividades de 1 a 3 nas páginas 310 e 316 e vocês terão que fazer sozinhos a tarefa, que é o exercício 3 da página 317. Carinho, certo? Mandem foto para o professor. Dúvida, as fotos para correção, os professores vão estar esperando vocês. Tá joia? Participação de todos. E até a próxima aula. Fiquem com Deus.